E vamos começar. Essa semana nós temos Parashat Shlach, Shlach Lecha. Na Parashat Shlach fala que Moshe Rabbeinu mandou os espiões à terra de Israel, que na verdade eles tinham dois objetivos. Eles tinham o objetivo para... a irmã está entrando. Ele tinha dois objetivos. Um objetivo é saber para que eles vissem se a terra é boa. Esse era um dos objetivos do turismo deles, que eles eram da espionagem deles. E o segundo era para saber como conquistar a terra de Israel. Quais são os caminhos para entrar na terra de Israel para a conquista? E a Torá conta como eles foram escolhidos a dedos, 12 pessoas, 12 líderes da tribo, Kulam Anashim, todos eles eram pessoas escolhidas. Roshei Bnei Israel Heima, eram líderes do povo de Israel, pessoas assim escolhidas a dedo, líderes do povo de Israel. A gente já tem outro suporte. Tá bom. E a Torá nos conta como eles foram espionar a Terra Santa e eles voltaram falando mal da terra de Israel. Então, fomos até lá, uma terra que jorra leite e mel, porém, o povo lá é muito forte, é impossível a gente conquistá-lo, e etc. Eles começaram a falar que não tinham gigantes. Então, eles começaram falando a terra jorra leite e mel, depois meteram bala na terra de Israel. Tem esse problema, aquele problema, e no final a conclusão deles foi que lá no Hal, que nós não vamos conquistar, não vamos conseguir conquistar essa terra. Isso causou que todo o povo de Israel chorou e etc., toda a história dos Meraglim. E aqui, no início, a primeira pergunta, que é a pergunta clássica, se eram pessoas especiais, escolhidos a dedos, líderes do povo de Israel, como pode ser que eles fizeram um erro tão grosseiro? Como pode ser que eles fizeram um erro tão grosseiro contra Deus, a Hashem, el Meshechó, contra Deus, enfim, que isso causou o que o povo de Israel ficasse no deserto por 40 anos. É uma coisa muito grave. Mas isso aqui é a pergunta principal. Mas antes vamos fazer uma outra pergunta. Sobre a ordem de mandar esses mensageiros, está escrito lá, Shlach Lecha Anashim. Mande para você, pessoas. Shlach Lecha Anashim. Assim Hashem falou para Moshe Rabbeinu, mande para você pessoas que vão espionar a terra de Israel. O que quer dizer Shlach Lecha? Para mandar para você, para Moshe? Afinal de contas, Deus está mandando ele mandar. Quer dizer, para você. Moshe precisava desses espiões. O que Moshe precisava mandar? Então, Rashi explica que, na verdade, Deus falou para Moshe Rabbeinu, por mim, eu não preciso mandar esses espiões, porque eu já falei que a terra é boa. Se você quiser, então você manda. Na verdade, mais adiante, Parashat Eikev, lá nós vemos que, na verdade, quem veio pedir os espiões foram o povo de Israel. Eles que vieram até Moshe Rabbeinu e falaram, Nishlecha Anashim lefaneinu, vamos mandar pessoas à nossa frente. Veiaturu lá na terra, eles vão averiguar a terra. E Moshe Rabbeinu falou, vai estar bem na Adavar, eu concordei com vocês. Falarashi lá no lugar, eu concordei, mas não, Deus não concordou. Ele concordou. Então Deus falou para Moshe Rabbeinu, se você quiser, mande. Shlach lecha anashim. Se você quiser, mande. Mande para você. Eu estou fora. Quer dizer, eu já falei para eles que é boa. Não precisa, eles querem comprovar? Tá bom, mande você, pessoas. Então, os comentaristas aqui, o Ramban, ele pergunta, na verdade, mandar esses espiões era algo muito necessário.
porque eles iam conquistar a terra de Israel. Tá certo que Deus prometeu que ele vai conquistar a terra, e é uma terra boa, mas existe uma regra que nos ensina em Somchim Alanes. Nós não podemos se apoiar sobre milagres. Não podemos se apoiar sobre milagres. Deus prometeu, a terra é boa, vai acontecer, que vão conquistar milagrosamente, tá bom. Mas é correto do lado deles fazer tudo conforme as leis da natureza. E sabe que uma vez, o Alter Rebbe, ele estava andando num barquinho, a gente contou essa história várias vezes, na hora que ele estava na prisão, e ele estava sendo levado de um lado para o outro pelo carcereiro, ele tinha que passar um rio. E ele estava andando com o barquinho de noite, ele viu a lua, avistou a lua. Ele pediu para o carcereiro parar o barquinho, que ele quer fazer Kiddush Levaná, que a mitzvah é fazer com o barquinho parado de pé. O carcereiro mandou ele ficar quieto, porque quem manda aqui sou eu, e continuou. Ele continuou remando, mas ele viu que o barquinho não ia, ficou parado. Aí o Alter Rebbe se levantou e ele falou primeiro os salmos, antes do Kiddush Levaná. Depois ele sentou e o barquinho continuou a andar. E aí ele falou, por favor, dá para parar o barquinho para fazer Kiddush Levaná? Ele sabia que não adianta, que o Alter Rebbe consegue por outras fontes. Então ele falou, eu vou parar, mas ele pediu várias brachot, tem uma história inteira. Mas o Rebbe pergunta, se o Alter Rebbe conseguiu parar o barquinho a primeira vez, por que ele precisava pedir para o carcereiro? Parava a segunda vez também, fazia aquilo que Levaná. Mas o Rebbe explica que uma mitzvah, nós não podemos cumprir uma mitzvah baseado em milagres. Nós temos que fazer conforme as leis da natureza. Assim também, então ele queria que ele parasse o barquinho por vontade própria, não de uma forma milagrosa. A primeira coisa ele mostrou que ele consegue sem ele. Mas depois ele pediu para que ele fizesse. Então a mesma coisa, para conquistar a terra de Israel, Deus prometeu, está tudo claro. Mas a regra é que em Somchim Alanes, não pode se basear no milagre. Então está certo eles mandarem espiões, como qualquer pessoa que vai conquistar algum país. Antes ele manda espiões para saber de que forma fazer. Isso aqui é uma coisa até desde aquela época até hoje em dia, moderníssima. Hoje Israel tem espiões em tudo quanto é buraco. Eles sabem exatamente onde está fulano de tal, aquele chefe daqui. Sabem exatamente, eles têm espiões. Eles querem atacar, eles podem atacar de uma forma cirúrgica. Chegar, que é normal, tem espiões. Então, pela natureza, é correto ter espiões. Então, assim falou Ramban. Então, eles estavam corretos de pedir espiões. Então, o que Deus falou? Eu não quero. Que se você quiser, manda. Tá certo? Pela lei da Torá, tem que fazer as coisas pela lei da natureza. E depois, o povo tinha que se convencer que a terra era boa mesmo. E Deus prometeu que a terra é boa, mas não se baseia em milagres. Nós temos que ver com nossos próprios olhos. Não tem nada de errado de olhar para a Terra Santa e pegar dos frutos da terra que Moshe Rabbeinu pediu. Então, por que Deus falou para Moshe Rabbeinu, olha, se você quiser, manda, eu não quero me meter nisso. Por que não? O que tem de errado mandar esses espiões? Tá certo que no final da história deu tudo errado, os espiões voltaram falando mal, etc. Mas isso não é algo que depende da vontade de Moshe Rabbeinu do povo de Israel, isso depende do livre-arbítrio das pessoas. Então, eles tinham livre-arbítrio, então realmente eles podiam fazer esse erro. Então, aqui nós temos duas perguntas básicas. Por um lado, por que Deus não quis se meter no envio dos espiões? E por outro lado, como pode ser que pessoas tão elevadas, tão boas, voltaram falando mal da Terra Santa? Mas, na verdade, o Rebbe nos explica algo muito interessante, que isso é a base de toda a Torá. Conquistar a terra de Israel é uma das 613 mitzvot da Torá. Vocês têm que ir lá conquistar a terra de Israel. É uma mitzvah, como a mitzvah de colocar filim, como a mitzvah de colocar mezuzá. Tem que conquistar a terra de Israel. Também é uma mitzvah. Todas as mitzvot foram dadas para nós no Monte Sinai, quando Deus deu a Torá. Antes de receber a Torá, o povo de Israel falou a famosa frase que com isso eles foram merecedores da Torá. Eles falaram Naaseh venishma. Vamos fazer e vamos entender. Primeiro nós vamos fazer, depois nós vamos entender. A base do cumprimento de qualquer mitzvah é submissão. Vamos fazer.
Tem que fazer, mesmo sem entender. Antes de entender, vamos fazer. Isso é a base de qualquer mitzvah. No entanto, a segunda parte também é importante, não é menos importante. Vamos entender. Está lógico que a pessoa precisa fazer mesmo sem entender, mas depois ele tem que se esforçar para entender. A pessoa tem que colocar tefilim, porque assim Deus quer. Não faz perguntas. Vai colocar tefilim e acabou. Mas depois ele tem que começar a estudar os assuntos do tefilim, como funciona, o que quer dizer, as halachot, e qual o intuito, qual é a kavaná, qual a intenção da mitzvah. Uma coisa não contradiz o outro. Ele tem que fazer mesmo sem entender, mas depois ele tem que baixar no intelecto dele a forma correta de fazer e de entender as coisas como tem que ser. Então, da mesma forma que a pessoa tem a obrigação de fazer por submissão, ele tem a obrigação também de entender. Só que antes, ele tem que ter a submissão, tem que fazer. Mas depois ele tem que chegar a entender uma mitzvah. Então, por isso, nós temos duas intenções quando a gente cumpre uma mitzvah. Tem a intenção geral, fazer a vontade de Deus. Independente de o que Deus quer. É como nossos sábios falaram, se Deus nos ordenasse a cortar lenha o dia inteiro, essa seria a mitzvah. A gente tinha que cortar lenha o dia inteiro. Deus ordenou outras coisas, não cortar lenha. Mas essa é a primeira coisa. A primeira intenção, assim Deus quer. Mas depois tem que ter uma segunda kavaná das mitzvot. Entender o intuito da mitzvah. Nós colocamos o tefilim no braço para subjugar o coração na cabeça, para subjugar nosso cérebro, isso para o serviço de Deus, etc, etc. Nós sentamos na Sukkah, porque para lembrar que Deus nos tirou do Egito e nós tivemos a companhia de 7 nuvens celestiais durante todo o nosso trajeto. Tudo isso aqui faz parte do cumprimento da mitzvah, o entendimento posterior, o nishma. Assim também, nós temos na parte da conquista da Terra Santa. Existe a parte de submissão, nascer. Deus ordenou a gente conquistar. Vamos lá, independente se a gente entende ou não entende. Independente se a gente sabe como ou a gente não sabe como. Deus ordenou, a gente tem que fazer. Deus falou que nós vamos conquistar. Fé cega. Vamos conquistar, acabou. Deus falou que a terra é boa. É boa, ninguém discute. Nascer, vamos fazer. Mas depois tem a segunda parte, Nishma. A pessoa tem que entender por que a terra é boa. E a pessoa tem que saber como conquistar. Porque isso faz parte da parte intelectual do cumprimento das mitzvot. Deus ordenou, nós fazemos a parte obrigatória de submissão, e nós temos também a parte intelectual do nosso entendimento, tem que levar para o nosso entendimento. Então, aqui, quando chegava na conquista da Terra Santa, quando o povo de Israel chegou para Moshe Rabbeinu, vamos mandar meraglim, vamos mandar espiões. Moshe Rabbeinu falou, vai estar bem, eu achei correto. Porque é essa a forma de cumprir as mitzvot, que você tem que entender o que você está fazendo. Não se basear em milagres, fazer tudo pela lógica. Assim tem que ser. E, quando ele foi perguntar para Deus, ele não foi pedir para Deus mandar os meraglim. Perguntou para Deus, será que eu devo fazer ou não devo fazer? Deus falou, eu não posso te ordenar isso aqui. Porque essa aqui não faz parte da mitzvah que vem da ordem de vida. A ordem divina a gente faz sem perguntar. O nascer. Aqui já não faz parte do nascer. Aqui já faz parte do nishma. Vamos entender. O entendimento tem que vir da própria pessoa. Tem que vir do intelecto dele. Então, se você, Moshe Rabbeinu, quiser, você acha que realmente é lógico, manda. Que assim tem que ser. Se Deus ordenasse, manda espiões, aquilo já não era mais parte da parte do nishma, do intelectual. Era nascer, era uma obrigação, como qualquer outra obrigação. Vamos mandar espiões. Mas não é isso que Deus queria. Deus queria que essa parte de mandar os espiões não fosse uma ordem divina. Fosse algo que vem deles próprios, do esforço deles próprios, do intelecto deles. Tinha que ser da escolha do povo. Moshe Rabbeinu que tinha que concordar. Tinha que ser algo intelectual. E isso realmente foi o objetivo de mandar meraglim. E isso é para nós uma lição em todas as mitzvot. Todas as mitzvot envolvem a obrigação, mas também tem que envolver o nosso sentimento, a nossa empolgação, o nosso entendimento, a nossa concepção. Tudo isso aqui tem que estar envolvido na mitzvah. De Deus vem a ordem. E o nosso trabalho é se esforçar para entender, para se aprofundar,
para coletar isso aqui. Isso é o Nishma. E isso que foi dos Meraglim. Então Deus falou para Moshe Rabbeinu, essa parte de mandar os espiões eu não posso me meter. Porque senão, deixa de ser Nishma, deixa de ser a parte vossa, passa a ser a minha obrigação, como todas as outras mitzvot. Aí qual a diferença? Então, por isso realmente falou, Shlach lecha. Você, Moshe Rabbeinu, manda. Isso depende de você. Você como líder do povo de Israel. Você entende realmente a parte intelectual do povo de Israel. Você vai mandar. E agora nós vamos entender qual foi o erro dos Meraglim. Qual foi o erro dos espiões? Como nós falamos antes, eram pessoas escolhidas a dedos. Eram tzadikim, ulam anashim. Todos eles eram tzadikim. Eram pessoas muito elevadas. Qual foi o erro deles? O erro dos Meraglim foi o seguinte: a partir do momento que Moshe Rabbeinu mandou espiões, quer dizer que ele falou, até aqui a ordem de Deus, vocês entrarem a terra de Israel, isso é por submissão. Agora a parte passa a ser a parte intelectual. Então eles entenderam, agora depende do nosso intelecto. Tudo depende do nosso entendimento. E conforme o entendimento deles, conforme as leis da natureza, a terra era boa, como eles falaram, uma terra boa, os frutos eram enormes. Mas, como conquistar, conforme o entendimento deles, era impossível de conquistar. Se depende do nosso entendimento, aqui tem gigantes, povo muito forte, é impossível conquistar esse povo. Isso que foi a maneira de eles entenderem. Eles entenderam, eles eram tzadikim, eles entenderam de Moshe Rabbeinu. Agora depende de nós, muito bem. Vocês têm que ver se a terra é boa e como conquistar a terra de Israel. Então, a terra é boa, eles viram e falaram. Como conquistar? Ele falou, nós não achamos, isso é impossível. Não dá para nós entendermos como conquistar a terra santa. E isso, na verdade, eles acharam que estavam agindo da forma correta. Nós somos espiões. Nós temos que dar a nossa versão correta. A gente não pode mentir. E, conforme a nossa visão intelectual, é impossível conquistar a terra de Israel. Então, qual foi o pecado dos Meraglim? O que eles fizeram de errado? Eles fizeram a missão dele. Eles fizeram o que eles precisavam fazer. Para isso eu vou contar uma pequena historinha antes. Vou dar um pouquinho do assunto, depois nós vamos voltar para a nossa paraxá. Uma vez, eu já contei essa história, mas vamos voltar a contar. Uma vez, o Rebbe falou para o Leibo Groner, que é o secretário dele, para chamar 3 Hassidim, que o Rebbe falou o nome desses 3. E falar para eles o seguinte, isso foi numa sexta-feira, vocês têm, o Rebbe deu para eles uma certa missão, de fazer algo, uma certa missão. O Rebbe falou, ele sabe que é algo difícil, mas eles têm que sentar e se reunir e chegar à conclusão como atuar, de que forma realizar isso que o Rebbe está pedindo. E isso foi numa sexta-feira. O Rebbe falou que o Shabat inteiro ele não vai fazer um fabrenha, para eles terem bastante tempo no Shabat, para eles tomarem a decisão certa de como agir. E, realmente, esses 3 Hassidim sentaram no Shabat inteiro e tentaram ver de que forma fazer essa missão que o Rebbe deu na mão deles, o que eles têm que fazer, qual o ato que eles têm que fazer. E remoeram o Shabat inteiro. Finalmente terminou o Shabat. O Rabino Leibo Groner correu para eles para saber, e você já tem resposta? Falou, olha, fala para o Rebbe que o Rebbe exigiu de nós algo impossível. Nós não conseguimos fazer isso aqui, é impossível. Não está nas nossas forças. O Rebbe escolheu as pessoas, não está nas nossas forças. Nós não conseguimos fazer isso aqui. Mas se não chegaram, não tem jeito. Nós não conseguimos fazer. Tá bom? Então, o Rabino Leibo Groner voltou para a sala do Rebbe e não falou nada para o Rebbe. Ele não queria deixar o Rebbe chateado. E era Motzei Shabbat, o Rebbe voltou para casa. Domingo de manhã, o Rebbe chegou no 770. O Rebbe falou, eu sei que você teve uma resposta negativa, já que você não me falou nada ontem, eu já entendi. Mas eu quero saber o que eles falaram. Ele falou, Rebbe, já que você está perguntando, eu vou falar. Eles falaram que o Rebbe deu para eles uma missão impossível, que é impossível eles fazerem isso aqui. É impossível eles fazerem. Então, o Rebbe olhou para o Leibo Groner e falou de uma forma amargurada,
É impossível eles fazerem. Eles acham que em algum momento eu pensava que eles iam fazer alguma coisa. Eu perguntei, eu falei para eles para eles usarem o intelecto deles, de que forma fazer. Mas para dizer para mim que é impossível, isso eu não precisava deles. Eu sei me resolver sozinho, o Rebbe quis dizer. Eu posso dar um jeito sem eles. Mas eu queria que eles me explicassem de que forma fazer, conforme o intelecto deles. Mas chegar e falar que é impossível, isso eu não preciso deles. Uma vez, tinha o Rebbe Reshab, ele quis falar com um Hassid, que ele chamava Chaim Ber, se não me engano, Chaim Ber, que ele era da cidade de Kremenchuk, que era um grande conhecedor de Hassidut. O Rebbe Reshab quis chamar esse Hassid para que ele explicasse para ele um assunto de Hassidut. O Rebbe Reshab chamou esse Hassid para que ele explicasse. Então foram até esse Hassid e falaram: o Rebbe Reshab está te chamando, que ele quer que você explique um assunto de Hassidut. Ele não foi. Então, quando ele não foi, o Rebbe Reshab mandou chamar ele novamente. Ele não foi. Aí o Rebbe mandou ele chamar pela terceira vez e perguntar: como? Estou te mandando você vir, por que você não foi? Então ele falou para aquele que veio: o Rebbe não precisa da minha explicação. O Rebbe sabe muito mais, ele vai se dar um jeito sozinho, sem a minha explicação. Aí o Rebbe, quando ele falou isso aqui para o Rebbe, ele falou: como ele é choito, como ele é bobo. Lógico que eu sei a explicação, mas eu queria saber como o intelecto de um ser humano normal consegue entender esse trecho de Hassidut. Eu não estava pedindo para ele me ensinar esse assunto. Eu queria saber como uma pessoa com intelecto normal vai entender isso aqui. Isso que eu queria dele. Quando Moshe Rabbeinu mandou os espiões, vão ver se a terra é boa e veja de que forma vão conquistar. Ele não pediu para eles falarem: olha, já é impossível de conquistar. Isso não fazia parte da missão deles. Isso não fazia parte da missão deles, é ver de que forma eles podem conquistar. Mas a decisão final, lógico que não depende deles. Nós falamos que isso aqui vai ser na mão de Deus, Deus vai dar um jeito. Mas eles, pela lei da natureza, tinham que observar qual a melhor forma, pela natureza, de conquistar a terra de Israel. Mas trazer a decisão, impossível, para isso eles não foram mandados. Deus já falou que ele vai conquistar a terra. Antes do Nishma, tem o Nasser. Tem a parte de submissão. Deus já falou: a terra eu vou conquistar. E a terra é boa. O teu trabalho de Nishma é apenas entender de que forma nós vamos fazer isso aqui. Mas não, você vai decidir se nós vamos fazer ou não vamos fazer. Que nós vamos fazer isso, Deus já decidiu. Você tem que apenas saber de que forma. E esse foi o erro dos Meraglim. Eles usaram demais o lado do Nishma deles, a forma intelectual, de uma forma errada. Eles pensavam que eles tinham direito também de opinar. Eles não foram chamados para opinar. Eles foram chamados para realizar. De que forma nós vamos realizar? E se eles entendem ou não entendem, isso vai ser realizado. Mas eles tinham que usar a forma intelectual dele para explicar qual a melhor forma que nós fazemos realmente para que a coisa seja feita conforme as leis da natureza. E isso é o erro dos Meraglim. O erro dos Meraglim é a conclusão deles. Eles não deviam ter concluído isso aqui. Porque realmente eles não deveriam se meter nesse assunto, que isso aqui já é um assunto divino. Isso faz parte do Nascer, vamos fazer. E isso realmente é uma explicação da maneira simples, de como nós entendemos a Parashá, como pode ser que pessoas tão elevadas chegaram à conclusão. Agora existe uma explicação mais profunda, a explicação da Hassidut. Hassidut nos explica que essas pessoas que foram esses espiões, fora Caleb e Yoshua, eles usaram aqui não apenas um conceito físico e lógica intelectual. Eles usaram um estudo profundo. Eles foram na terra de Israel e eles viram que para sobreviver na terra de Israel tem que arar o campo, tem que plantar, semear a terra. E eles pensaram, no deserto, não precisa nada disso. Comida vem do céu. Tem um maná que vinha do céu todo dia. A água, o poço acompanha eles. A roupa crescia com eles. Não precisava de lavadeira, não precisava de chique, não precisava de nada disso. Para limpar a casa, as nuvens próprias limpavam. E não precisava pedreiros, cada um tinha uma casa do jeito que ele queria, feito de nuvens celestiais. Então, eles estavam, todas as necessidades deles físicas estavam providas no deserto. Não precisavam de nada. Eles não precisavam de nenhum trabalho físico.
Então, eles tinham 24 horas por dia para quê? Não precisavam trabalhar, não precisam nada disso. O que eles faziam? Estudavam Torá. Se dedicavam a assuntos espirituais. Eles eram chamados Dor Deyah, uma geração intelectual. Se eles entraram na terra de Israel, o que ia acontecer? Eles iam ter que arar o campo, semear, trabalhar, e cada um vai ter que cuidar da sua parnassá, da sua lojinha, e cada um vai ter que ver que o concorrente não pega a parte dele. Vai ser uma parte, vai ser um trabalho muito difícil. E as pessoas não vão ter tempo mais de estudar a Torá, não vão mais se dedicar a assuntos espirituais. Vocês falaram pela lógica, não na lógica intelectual deles, a lógica da Torá deles, que não devemos entrar nessa terra, porque Eretz Ochelet Yoshveah, essa terra come os seus moradores, quer dizer, Eretz, o artziut, o materialismo dessa terra, consome os moradores, não deixam eles se dedicar a assuntos espirituais. E por isso, realmente, eles achavam, por que nós vamos entrar na terra de Israel e diminuir nosso nível espiritual? Vamos ficar no deserto. Tinha milagres diariamente. A presença de Moshe. Quem precisa entrar na terra de Israel? Então, isso, na verdade, eles falaram contra a terra de Israel pelo lado sagrado deles, pelo lado espiritual elevado deles. Isso que realmente era a intenção deles. Diferente de Yoshua e Caleb. Eles falaram, não, já que a vontade de Deus é nós entrarmos na terra de Israel, eles falaram, Tová haaretz meod, meod. A terra é muito, muito boa. Que o objetivo de Deus não é ficar apenas nas nuvens do mundo espiritual. Deus criou esse mundo porque ele desejou ter dirá betartonim, uma moradia nesse mundo inferior. E nosso objetivo é transformar o mundo material, um lugar para ele. E isso é o objetivo, não é ficar apenas no lado espiritual. E está escrito, no aula do Shema Israel, sobre a palavra, antes do Shema Israel, sobre a palavra meod, está escrito o seguinte, Deus falou, todo dia da criação no mundo, quando Deus criou a luz, Deus falou, ki tov, como é bom. No segundo dia, quando Deus separou as águas, não falou, mas no terceiro dia, Deus falou 2 vezes, ki tov. No quarto dia, Deus falou, ki tov. No sexto dia, Deus falou, tov meod. Quando criou o homem, Deus falou, não é somente tov, tov meod, é muito bom. O que quer dizer tov meod, muito bom? O que já está ruim, o bom de antes? O bom já estava bom. Então, nossos sábios explicam no Midrash que tov, o que é bom? Zé malach haim, é o anjo da vida. Ele é chamado bom. Meod, muito. Zé malach hamavet, é o anjo da morte. Isso é muito bom. O bom é o anjo da vida. Muito bom, anjo da morte. O que quer dizer muito bom, anjo da morte? A Gemara nos diz, o que é o anjo da morte? Rua Yetzirará, Rua Satan, malach hamavet, é um anjinho que tem 3 nomes. O Yetzirará, o mau instinto. O Satan, que ele acusa o povo de Israel, e Malach Hamavet, o anjo da morte. Isso é meod, isso é muito bom. O que tem de muito bom? Então, a explicação é o seguinte. Nós falamos no Shema Israel, nós vamos amar Hashem, bechol levavcha, com todo o teu coração, bechol nafshecha, com toda a tua alma, e bechol meudecha, com todo o teu máximo. O que quer dizer com todo o teu máximo? Bechol levavcha, com Yetzer Tov, com Yetzer Hara. Os 2 instintos têm que amar a Deus. Até mesmo você vai precisar tirar minha alma, estou disposto. O que quer dizer bechol meudecha, no teu máximo? Quem chega nesse nível máximo? Então, bechol levavcha, bechol nafshecha, está falando sobre tzadikim, que eles já dominaram o seu Yetzer Hara e que entregam sua alma para Deus. Bechol meudecha está falando uma pessoa que pecou e depois ele fez chuvá, que o amor a Deus de uma Baal Teshuvah é muito mais forte do que o amor a Deus de um tzadik, porque ele está vindo do deserto, da escuridão. Então, meodech, o máximo, ele quer o máximo de Deus. Isso quer dizer, meod, quem é o máximo? O anjo da morte. Por causa do Yetzer Hara, que faz a gente pecar, isso leva a gente a fazer teshuvah, e nós chegamos a tov meod, muito bom, não somente bom, muito bom. E isso que falou o Yoshua e Caleb, Tová haaretz meod, meod. A terra é muito, muito boa. Porque se está falando do lado material, esse é o objetivo de Deus. De elevar, de criar um mundo onde nós vamos trabalhar com o mundo material. Se está falando que pode ser que nós vamos cair, até mesmo pecar, mais um meod, que esse é o objetivo de Deus. Que nós façamos chuva e chegamos no nível superior, até mesmo de tzadikim. Por isso que eles falaram, Tová, a terra é boa, meod, meod, muito, muito. Porque tem tanto trabalho de elevar o mundo material, até mesmo o trabalho de Baal Teshuvah, que você pode chegar
num nível muito, muito superior. Eles viram nesse objetivo. Mas os outros meraglim, os outros espiões, acharam, não, pela lógica deles, ficar no deserto era melhor. Para que você se colocar em testes na Terra Santa, em assuntos materiais? Talvez para fazer tefilá vai ser bom, então é melhor ficar no deserto, que todo mundo sabe aqui está tudo bom. É ficar no Ganedon, porque precisa descer para esse mundo material. E isso foi contra o objetivo de Deus. Qual foi o erro deles? Novamente, que eles usaram a lógica deles para decidir se eles devem ou não devem entrar na Terra de Israel. Ou para o lado material, que fisicamente é difícil de conquistar, ou para o lado espiritual, que eles vão se dedicar a assuntos materiais. Isso está errado. A conclusão dele foi errada. O trabalho no intelecto deles é importante, mas tomar conclusão, isso é errado. E qual é a lição para nós de tudo isso aqui? Nós devemos saber que nós estamos nesse mundo para fazer a vontade de Deus. Nós viemos para esse mundo para cumprir a vontade de Deus. Nós temos que fazer a vontade de Deus, entendendo ou não. Ser chamado Kabbalat ou Malchut Shamayim. Tem que receber sobre si o jugo divino e, se Deus falar que 2 mais 2 é 5, assim vai ser. Não vai, nós não entendemos. Assim que é. Entendendo ou não, Deus não vai falar, porque Deus criou 2 mais 2 é 4, foi Deus que criou. Então ele não pode dizer o contrário, mas se Deus falar alguma coisa que nós não entendemos, então isso aqui não interessa para nós. Nós temos que fazer por submissão. Por outro lado, Deus quer que nós pegamos essa submissão e levamos também para o nosso intelecto. Nós temos que entender aquilo que nós estamos fazendo. Nós temos que sentir aquilo que nós estamos fazendo. Nós temos que vibrar. Mas até onde vai o nosso intelecto? Até o ponto que ele não pode estragar o cumprimento de Torá e Mitzvot. Se o teu intelecto já leva a conclusões que pode estragar ou achar leniências para o cumprimento de Torá, então esse intelecto já está errado. Aqui começa o lado negativo do intelecto. Teu intelecto só pode usar e deve usar até o ponto de ele reforçar o cumprimento de Torá e Mitzvot, que você já recebeu isso aqui por submissão, por Kabbalat. Mas jamais chegar a divergir de qualquer forma, de qualquer ponto, de qualquer assunto de Torá e Mitzvot. A pessoa não pode usar, mesmo que for em relação a fazer uma mitzvah para aproximar um outro judeu. Eu vou tirar a mechitzá da sinagoga. Afinal de contas, tem muitos judeus. Se eu tirasse a mechitzá da sinagoga, muito mais judeus viriam. Imagina, homens e mulheres juntos lá embaixo, seria muito melhor. Eu aproximaria muito mais judeus. Pela lógica, é muito bonito, mas isso é contra a Torá. Então, isso já é uma lógica errônea. Está errado. Você não pode usar uma lógica quando você vai contra um assunto de Torá e Mitzvot. E assim é a ação a todos e todos os assuntos de Torá. Nós devemos sempre fazer as coisas por obrigação, submissão. Mas, por outro lado, nós devemos saber que nós devemos usar nosso intelecto, nosso entendimento, nossa forma de conhecer, nossos sentimentos. Mas a tal ponto que você vai enriquecer o cumprimento na prática de Torá e Mitzvot. E não, de qualquer forma, tirar qualquer hidur, qualquer embelezamento da mitzvah. Então, esse intelecto já é impróprio quando você usa aquilo para coisas negativas. Então, isso quer dizer, essa lição que nós aprendemos dos meraglim, e assim realmente, o Yom Yom desses dias, nós vimos uma coisa assim, que às vezes a pessoa chega na hora de rezar, mas ele tem uma vontade, sabe o que é? Eu vou estudar Hassidut agora, por que eu vou rezar? Eu vou estudar Hassidut. E o Minyan está começando, você precisava rezar com o Minyan, você já estudar Hassidut, tem que estudar Hassidut antes da reza, tem que estudar 5 minutos, pelo menos, 1 hora é o correto. Mas vamos dizer que já estudou Hassidut, mas agora começou a reza e deu vontade de estudar mais Hassidut. Então fala para nós, esse é o Yetzer Hara Hassídico. É Hassídico, mas é um Yetzer Hara. Porque agora Deus ordenou que você tem que rezar com o tzibur, com o público, não sentar e estudar Hassidut. Não é isso que Deus ordenou. Então isso é um Yetzer Hara Hassídico. Quer dizer, teu intelecto, você entende, intelecto elevadíssimo, mas leva você a fazer contra a vontade de Deus. Porque Deus, que Deus quer de você agora? Sentar, você tem que rezar, você tem que fazer o que precisa fazer. E ele falou, essa é a regra. Qualquer sentimento e qualquer intelecto que leva a reforçar um assunto de cumprimento de Torá e Mitzvot na prática, ele é bem-vindo e ele é levado. Mas qualquer sentimento e qualquer intelecto que leva você a fazer alguma coisa errada, mesmo no mínimo dos mínimos, é algo negativo. Isso vem do Yetzer Hara, isso vem do lado negativo, isso deve afastar o máximo. Isso tem que ser
o nosso trabalho. E isso que nós aprendemos realmente do assunto dos Meraglim. E isso quer dizer que a pessoa tem que sempre usar o lado do intelecto obrigatório, ele é obrigado a Nishma, mas apenas de forma positiva, saber se elevar espiritualmente e jamais saber usar isso aqui para denegrir. Infelizmente, nós temos muitas pessoas elevadíssimas que, para aproximar outros judeus, eles caíram do cavalo totalmente, tiveram uma decadência muito grande. Tinham pessoas grandes Hassidim, de repente, para aproximar dos judeus, começaram a beijar homens e mulheres juntos, e começaram a fazer coisas negativas, isso levou até tudo para aproximar dos judeus. Da onde veio isso aqui? Eles tinham realmente uma grande intenção, eles eram grandes Hassidim, mas que eles usaram o intelecto dele demais, eles não se dedicaram à submissão. Não chegaram realmente ao assunto, à importância de saber o que é certo, tem que ser feito, entendendo ou não entendendo. Quando a pessoa já começa a entender a maneira certa, quando a pessoa começa a pensar, por isso, essa grandeza que tem no Batei Chabad do mundo, todos os shluchim que o Rebbe mandou no mundo, que todos eles, alguém perguntou uma vez para o Rebbe, como pode ser que o Rebbe manda shluchim para lugares tão distantes? Eles vão acabar, em vez de influenciando outras pessoas, ser influenciados. Eles vão acabar esfriando o seu judaísmo, em vez de esquentar os outros. O Rebbe falou o seguinte, se você tem uma chaleira que você tirou do fogo, mesmo que ela está perto do fogo, mas você não está em cima do fogo, com o tempo ela vai esfriando. Mas você tem uma chaleira elétrica, que ela tem uma tomada de 100 metros. Você pode andar 100 metros, uma tomada de 1 quilômetro, quando você for, mas se o fio está ligado na fonte, ela vai estar sempre fervendo. O meu shluchim, onde eles estão com a tomada ligada aqui. Então, realmente, eles não esfriam, eles esquentam todo o meio ambiente dele. Porque se a pessoa, nós sabemos que muitos e muitos fizeram igual Chabad, mandaram shluchim para lugares distantes. E não somente que esses shluchim não aproximaram as pessoas, eles se afastaram do judaísmo de uma forma muito feia, porque eles não estavam conectados. Tinham nishma, mas não tinham nasé. Estava faltando a submissão, a conexão com a fonte. Então, por isso, eles não conseguiram sobreviver espiritualmente. Para sobreviver espiritualmente, tem que estar conectado com a fonte. Como falou Rabbi Premishlan, ele morava em cima do topo de uma montanha. E sempre que ele ia para o mikve, ele descia a montanha e subia. No verão é fácil, mas no inverno, que era tudo gelo, só pode escorregar. Então, todo mundo dava a volta em toda a montanha para ir no rio, para no mikve. Rabbi Premishlan descia, encosta e subia, encosta mesmo com gelo. Falaram, está vendo? Ele é um grande tzadik. Ele consegue fazer isso. Então, tinha um jovenzinho, só que tzadik, nós também conseguimos. E eles foram lá, e eles escorregaram, quebraram o pé, quebraram as mãos, quebraram tudo, realmente tiveram. E eles viram que isso é impossível. Eles foram para mim, para Mishnah, falou, qual é o teu segredo? Qual é o teu segredo? Ele falou, quem está amarrado lá em cima, aqui embaixo não cai. Se a pessoa está amarrado lá em cima, aqui embaixo não cai. Hassidim tem que estar amarrado lá em cima, para que eles possam ir para o Shlichut, que aí embaixo eles não vão cair. Se não estão amarrados, então vão cair. Se não tem o Nasé, o Nishma vai ser todo deteriorado. Nós temos que ter a ligação fixa, o lado divino, nós temos que ter a conexão com Deus e a submissão total, para depois usar o nosso intelecto da forma correta. Porque se a pessoa não tem essa conexão, não vai dar certo. Ele vai cair, ele vai escorregar. E o gelo vai levar para ele quebrar os braços, quebrar os pés. Que o gelo é a água da Torá que foi congelada, que faltou o calor. Então vai quebrar tudo, porque você não está conectado com a origem. Nós temos que estar conectados. E essa lição que nós aprendemos de Parshat Shlach, e na verdade todo Parshat Shlach fala dos espiões, que eles foram espionar a terra de Israel para preparar a entrada do povo de Israel para a Terra Santa. Então, apesar que naquela época a consequência foi negativa, mas existe todo o lado da Torá, o lado positivo, todas as coisas negativas, existe também no mundo superior existe o lado positivo. Então, com certeza existe o lado positivo dos emissários, dos espiões que foram na Terra Santa, que preparam a entrada da nossa terra de Israel. Então, hoje que nós possamos usar o lado positivo dos Meraglim, preparar a nossa entrada na Terra Santa, e que muito, muito em breve, que nós não somente vamos espionar a terra de Israel, está sendo feito hoje, os povos de Israel estão lá, estudando Torá, já estão preparando o campo para a vinda de Mashiach,
já estão espionando a Terra, preparando o mundo para receber Mashiach, mas que já passamos essa parte de espionagem, que já entramos na época que nós vamos adentrar a Terra de Israel, a construção do Beit HaMikdash, e a vinda de Mashiach, aí nós vamos ver que realmente Tová, Haaretz, Meod, Meod, que essa terra é muito, muito boa materialmente, muito, muito boa espiritualmente, todas as mitzvot físicas vão voltar a ser como antigamente, que mitzvot retzonecha, que possamos ver isso aqui muito, muito em breve, que ainda hoje, antes de nós continuarmos o ensinamento de Parshat Shlach, nós possamos já vivenciar, entrar na Terra Santa com a vinda de Mashiach, não mamash para todos nós. Amém. Foi, Rabi. Muito bom. Desligar o